Então, pessoal, já que a gente está falando do nosso futuro, das nossas possibilidades de transformação, vamos pensar um pouquinho nessa transformação que há, de alguma forma, acontecer em cada um de nós, mas sem ansiedade, sem desespero, sem angústia. Então vamos começar bem devagar com algo que a gente já conhece bem, a nossa respiração. Sem forçar o ar a entrar, sem forçar o ar para sair, apenas com tranquilidade observando a vida entrando no nosso corpo físico, lenta e progressivamente, e depois saindo, devolvendo o mesmo ar à natureza, ao universo. E a gente vai deixando que cada inspiração nos traga um sentimento de renovação, enquanto cada expiração vai levar um pouco do peso que a gente está carregando para que o próprio universo o trabalhe. Vamos continuar nesse movimento, mas sem imputar nele a responsabilidade das nossas tristezas. Vamos só respirar, ao mesmo tempo que repensamos a nossa própria existência, as nossas próprias angústias, as nossas próprias tristezas. Vamos inspirar bem devagar. E à medida que vamos enchendo os nossos pulmões de ar, vamos afrouxando nossos músculos, os nossos ombros, a nossa testa, aquela tensão que fica no nosso rosto. Vamos relaxando. Vamos relaxando nossos braços, nossas pernas. Vamos apenas observar com calma, com quietude, o ar entrando e saindo do nosso organismo. Enquanto a gente respira, cada um vai se olhar profundamente e tentar reconhecer o que, nesse momento, o representa. Inspire, expire. Como você se sente? Você está se sentindo triste, cansado? Está querendo o bem de todos ao seu redor? Está duvidando de si mesmo nesse próprio caminhar que escolheu? Não finja que essas dúvidas não vêm nas suas cabeças, que não passa pelos seus pensamentos. Acolha cada um desses pensamentos, reflita sobre eles, fale com você mesmo, diga para o seu coração que está tudo bem se sentir diferente daquilo que imagina. Faz parte do processo.
se nos sentimos agora diferente do que imaginamos ser ou nos tornar, é apenas uma fase de tudo que nos envolve. E o nosso coração sabe muito bem disso. Ele está preparado para isso. E agora que você já prestou atenção em você mesmo, já repensou os pensamentos que borbulham na sua mente, as suas dúvidas, as suas inquietudes, comece devagar, ainda no ritmo lento e progressivo da respiração, a deixar o seu pensamento, a sua mente fluir. Como se ela fosse se expandindo pelo universo. Fosse dar uma voltinha. E deixe o seu pensamento ir. Não simplesmente sem rumo, mas deixe ele fluir em direção ao alto. Em direção àquilo que representa a sua intimidade de desejos, de aspirações. E se reconheça não como o que você consegue fazer, não pelos frutos que você já produziu, não pela utilidade que você acha que tenha. Reconheça-se como você é antes de qualquer obra. Antes de mais nada, somos todos, eu, você, um filho. Um filho pequeno ainda, quase uma criança, mas que é amado por inteiro, com seus erros, com todas as trapalhadas que carrega, que parece no momento pesar muito em cada um. E você é extremamente amado, sendo pequeno. Não por ser pequeno, mas por ser. E a partir dessa certeza, deixe que esse amor te envolva na sua totalidade por alguns instantes. Sinta, vivencie esse amor. Não é um amor por empréstimo. Não é um amor vinculado a qualquer condição que você possa imaginar. Esse amor é seu, é direcionado a você, porque você o merece. E enquanto esse amor te envolve, renova seu sentimento da própria vida,
você vai sentindo o seu coração começar a retribuir. E ele não retribui simplesmente como uma resposta. Ele simplesmente retransmite o que recebe. A luz divina te envolve e o teu coração emite luz. Claro que começa não tão intensa quanto a luz que vem do alto e te envolve. Parece mais uma brasa ali no meio das cinzas, mas que não se apaga. Mas nunca sai dali. Mesmo naqueles dias em que o ambiente, que a atmosfera, que as pessoas, que tudo ao seu redor parecem mais pesadas. Mesmo num dia de hoje, onde parece que a alegria fugiu, o sol não surgiu, mas ele continua no mesmo lugar. Esteve aí o tempo todo, junto de cada um de nós. Respire com essa luz. Respire com esse amor. E a cada inspiração, você alimenta a chama divina que há em você. E quanto mais ela encandece, quanto mais ela brilha, mais você sente que não pode guardá-la para si, mas que ela precisa transbordar. Transbordar do seu coração, do seu ser, e ganhar o universo. Tocar tudo e todos que possa atingir. E da mesma forma que aquela luz inicial do alto te acolheu, te envolveu, a luz que emana de ti realiza o mesmo serviço. E agora é quando começamos a irradiar. E vamos mandar a nossa luz primeiro para aqueles que estão muito próximos da gente. As pessoas do nosso dia, da nossa casa, os nossos afetos, os nossos amigos. Se você prestar atenção, você vai conseguir se lembrar e até ver o rosto de cada um deles sorrindo ao ser abraçado pela sua luz. Animados pelo calor que brota da sua chama. E a cada um você vai encontrando pelo caminho, você abraça e deseja que ele encontre a paz. Que ele seja feliz, mas não uma felicidade que não eleva, uma felicidade de verdade. E, acima de tudo, nesse abraço, você deseja que ele encontre o caminho de casa.
Mas não dessa casa que a gente tem a chave para abrir a porta e entrar e sair todo dia. Da casa do Pai. Deixe abundantemente essa luz ir até eles. Com alegria, com humildade, com fraternidade. E agora a gente já pode abrir mais nosso círculo e deixar que essa luz se expanda mais um pouco, além dos que nos são caros de afeto, mas para aqueles que a gente não conhece, mas que sofrem por algum motivo, para aqueles que choram sozinhos, doentes, que têm medo, que perderam alguém, os que não têm onde dormir de noite, os que não têm o que comer durante o dia, que ninguém chama pelo nome, que ninguém ousa tocá-los, que alguns não sequer querem olhá-los. Vamos tocá-los com a nossa luz. Vamos envolvê-los com o nosso amor. Vamos abraçá-los como uma mãe que quer salvar o seu filho acima de qualquer coisa. Vamos ampará-los com o mesmo afeto, com o mesmo carinho que começamos fazendo pelos nossos entes mais queridos, mais próximos. Vamos abraçá-los para que eles tenham a certeza que nunca estão sós. E que eles também encontrarão o caminho de casa. E agora que a gente já está mais desprendido, chega um momento que talvez seja um pouco mais difícil, mas também o mais necessário. É a gente enviar a nossa essência luminosa e amorosa para aqueles que se comprazem nas sombras, para aqueles que ferem, para aqueles que são indiferentes, para aqueles que escolhem o egoísmo, para aqueles que parecem surdos aos apelos do amor. Nossa intenção não é julgá-los, nem agora, nem em momento algum. É apenas se aproximar deles como o pai olha o filho que ainda não acordou. Não é para termos raiva, rancor e muito menos pena de nenhum deles.
Eles simplesmente ainda não sabem da alegria que podem desfrutar. Eles apenas dormem numa festa pobre, achando que é verdadeira. E nós vamos até eles com a nossa luz, desejando com toda sinceridade que eles despertem, que descubram a alegria que não se compra e não acaba. E também torcendo com todo fervor para que eles encontrem o caminho de casa. E então deixe que o seu ciclo de luz se expanda inimaginavelmente e alcance toda a humanidade, encarnada e desencarnada. São bilhões de irmãos que caminham cada um com seu peso, cada um buscando a sua maneira, que seja diferente, que seja torta, mas em busca da mesma paz. Veja a Terra, nossa querida Terra, pequena, azul, girando no escuro do universo, acolhendo a todos nós juntos. E envolva toda essa nossa querida irmã gigante que nos acolheu. A sua luz é capaz de fazer isso. E nesse momento em que você envolve a Terra no seu amor, você envolve também toda a natureza que você ama. As águas, as árvores, os bichos, o irmão Sol, a irmã Lua, o vento, a terra. Reconheça-se parte dela. Você é natureza. Você é um irmão entre todos esses irmãos. E nesse instante de fraternidade, vamos buscar não apenas a imagem, mas a essência dos nossos queridos Francisco e Clara. Mas não como figuras distantes, intocáveis, inatingíveis. Mas vamos imaginá-los ao nosso lado, como companheiros de caminho que já fizeram esse percurso. Vamos conversar com eles. Vamos solicitar a cada um deles que nos ajudem a ser um instrumento. Não o autor da paz, mas instrumento dela. Que a gente não se preocupe tanto em ser compreendido,
mas em compreender os nossos irmãos. Que a gente não ligue se somos amados, mas que amemos a tudo e a todos com todas as nossas forças. Que a gente não se preocupe em colher frutos, mas semear, deixando fruto a quem cuida de toda a colheita. E deixe que esse seu pequeno esforço execute aquilo que lhe serve. Coloque tudo nas mãos maiores, as suas dúvidas, as suas tristezas, as suas ansiedades. Entregue nas mãos de quem é o maestro de toda essa sinfonia. E humildemente entenda que nada que executamos é nosso resultado. A nós cabe apenas entregar. E quando entregamos, a gente confia. Descanse por um momento, sem fazer nada, sem orar, sem desejar, sem pensar. Só seja você. Quando a sua luz ilumina, você está em casa. E nesse instante, a casa que a gente tanto busca nunca foi um lugar a alcançar. Nesse momento, você está no colo de Deus. Disponível sempre que você se aquieta o bastante para notá-lo. Relaxe. Respire. Você não está sozinho nessa vontade de bem. Há muitos espalhados pela Terra, pelos outros orbes, por todo o universo. Você é um deles. E isso já é semente, já é fruto, já é o caminho. Que assim seja. Graças a Deus.